Leia a Bíblia e faça uma oração. Faça uma oração. Faça uma oração. Leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça uma oração. Se quiser crescer. Olá, pequeninos da Tia Benita. Olha a Tia Benita aqui mais uma vez. E hoje a Tia Benita trazendo uma aula muito legal. Sabe qual é a nossa aulinha de hoje? É uma aulinha de educação cristã. Sim! E na nossa aulinha de hoje, nós iremos precisar de uma Bíblia. Você tem Bíblia em casa? Pois corre e pega a sua Bíblia que nós vamos ler uma historinha que tem aqui na Bíblia Sagrada, tá bom? Mas antes, vamos fazer uma oração e falar com o Papai do Céu. Quem quer orar com a Tia Benita? Muito bem, vamos falar com o Papai do Céu. Você sabia que quando nós estamos orando, nós estamos falando com o Papai do Céu? Muito bem, é muito importante que todos os dias façamos a oração, falar com Deus todos os dias, pedir que Ele venha ficar conosco, nos proteger, nos guardar, ajudar a nossa família, porque Deus, Ele cuida de nós, cuida do papai, cuida da mamãe, não é verdade? Nós devemos orar agradecendo a Deus, agradecer pelo dia, agradecer pela noite, agradecer pela nossa família, pela saúde, pelo alimento que tem na nossa casa, não é verdade? Pois vamos falar com o Papai do Céu? Pois então vamos juntar nossas mãozinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, muito obrigado por este dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela vida da minha família. Papai do Céu, vem ficar conosco, cuida de nós, nos protege, livra de todo mal. Vem morar em nosso coração, nos abençoe. Esteja sempre conosco, precisamos de Ti, Papai do Céu. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém! Jesus Cristo está passando por aqui, oba! Jesus Cristo está passando por aqui, oba! Quando Ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando Ele passa, tudo se transforma, vem trazendo paz pra você, pra mim também, amém! E hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia, sim, lá no livro de Daniel. Porque no livro de Daniel tem uma historinha no capítulo 6, tá bom? Depois vocês vão pedir o papai ou a mamãe, alguém para ler lá em Daniel capítulo 6 para vocês, tá bom? Só que a nossa história de hoje, a Tia Benita ia ler aqui nessa Bíblia pequena. Mas a Tia Benita trouxe uma Bíblia muito especial para contar uma história muito legal para vocês. Vejam só o tamanho dessa Bíblia, crianças. Olha só. Na Bíblia Sagrada tem muitas histórias e todas as histórias aconteceram de verdade, tá bom? E a Tia Benita hoje vai abrir lá em Daniel 6 e nós vamos escutar a historinha, tá bom? Quero que vocês prestem bem atenção nessa historinha que a Tia Benita trouxe hoje. Vamos abrir a Bíblia? A nossa história começa assim. Há muito tempo atrás, na cidade de Babilônia, havia um novo rei chamado Rei Dario. Tá vendo o Rei Dario? E esse rei escolheu vários homens, os melhores homens, para lhe ajudar a liderar. Só que no meio desses homens todos, ele escolheu 3 homens para liderar os outros liderados, né? E estavam esses 2, e no meio desses 2 homens havia quem? Daniel.
Daniel era um homem fiel a Deus, temente a Deus. Ele servia ao Deus verdadeiro e fiel. E Daniel foi trabalhar ajudando o rei. Ele era um dos líderes principais que comandavam todo o restante do povo para saber se tudo ia bem, para que o rei não ficasse sobrecarregado com tantas coisas, não é verdade? O rei logo gostou demais de Daniel. Ai, como ele se agradava de Daniel, porque Daniel, ele era muito honesto, fazia o seu trabalho com excelência. Também Daniel era um servo de Deus, muito obediente e temente a Deus, não é verdade? E os outros companheiros de Daniel, vendo que o rei tinha muito orgulho de Daniel, logo ficou sabendo que o rei pretendia nomear Daniel como líder dos líderes, né? O comandante. Logo isso despertou o quê? Muita inveja, muito ódio, muita raiva de Daniel. E eles começaram a investigar a vida de Daniel para ver se Daniel tinha algo que o prejudicasse e fizesse com que o rei mudasse de opinião e não escolhesse Daniel. Só que eles, ao investigar Daniel, perceberam que Daniel era fiel, não fazia nada de errado, muito pelo contrário, ele era temente a Deus. E eles foram ver se encontrava alguma falha em Daniel. Só que eles viram que Daniel estava orando. Daniel gostava de orar, de falar com Deus. Todos os dias ele orava 3 vezes ao dia ao nosso Deus, vivo, verdadeiro e fiel. Eles não conseguiram encontrar nada para fazer com que o rei mudasse de opinião. Mas foi aí que essas mentes tão maldosas bolaram logo um plano. Pois então eles pensaram: já que Daniel, ele é muito obediente ao seu Deus, que tal se nós fizermos um decreto e vamos fazer com que o rei assine esse decreto? E assim vamos ver se Daniel vai continuar adorando o Deus dele. Esse plano vai dar certo. E fizeram logo um decreto. E foram correndo para o rei. Chegaram lá no rei. Ó rei que vive para sempre. Nós nos reunimos, nós líderes, e fizemos um decreto. Veja só esse decreto. Queremos que Nossa Majestade assine esse decreto. Que todo o reino, no período de 30 dias, deveriam apenas orar e pedir algo só a você, nosso rei, e nem a um outro Deus. O rei ficou logo: ai, que legal! Sério, vocês criaram essa ideia? Pois tá bom. Pegou o seu anel e carimbou, está feito o decreto. Entregou para eles. E eles foram correndo. Só que eles mentiram, porque não foi todos os líderes que Daniel nem sabia, né, dessa ideia. Foi ideia deles dois. E eles foram correndo para ver se Daniel estava fazendo algo, para logo ir correndo e contar para o rei. Ficaram olhando. E Daniel, quando soube desse decreto, correu e foi para sua casa. Subiu, porque Daniel, ele orava lá no seu quarto e deixava a janela aberta, porque a sua janela dava para a cidade de Jerusalém, que é lá a cidade de Daniel, que ele amava demais. E ele orava em direção para lá, para Jerusalém. Foi quando eles viram Daniel orando. E agora? Mas Daniel, ele era fiel a Deus. Nós devemos parar de orar? Jamais. Temos que falar com Deus todos os dias. Ele é o Criador dos céus e da terra, nosso Deus poderoso que nos fez.
devemos orar a esse Deus. Não devemos nos prostrar a homens, mas sim a Deus, não é verdade? Ele é o único digno de todo louvor, de toda adoração. Daniel jamais iria deixar de falar com Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia é um Deus vivo, verdadeiro e fiel, que livra ele de qualquer coisa. E no decreto dizia que quem descumprisse a lei do decreto ia ser lançado em uma cova cheia de leões famintos. Ai de quem caísse nessa cova de leões famintos. Seria devorado, não é verdade? Porque o leão, ele gosta de comer o quê? Carne. É o prato predileto dos leões. Carne, não é verdade? Mas Daniel ficou com medo? Não, ele não ficou com medo, porque ele confiava em Deus. Deus é capaz de livrar Daniel? Será? Vamos descobrir na historinha. Foi então que Daniel estava orando e os outros 2 companheiros dele viram e foram correndo. Saíram correndo para falar para o rei. Pegaram o decreto. Ó rei, veja só, você não sabe de uma coisa. Daniel descumpriu a lei e ele está orando e pedindo a outro Deus. E agora, rei, você vai ter que fazer cumprir, porque não pode, não dá para quebrar essa regra, tem que cumprir, e ele não cumpriu. Aí o rei ficou muito triste, essa não, porque ele gostava demais de Daniel. O rei admirava Daniel e tinha a intenção de colocar ele como um líder total, né, o comandante. Aí ele ficou muito triste, essa não, e agora? E o rei passou o dia pensando em um plano, como que eu faço para não ter que cumprir esse decreto? E agora ficou pensando. E eles 2, não vai dar para descumprir, rei. Vai ter que fazer alguma coisa. Vamos jogar Daniel na cova dos leões. Foi então que o rei disse, pois, então, vão pegar Daniel. E eles foram chamar Daniel. Pegaram Daniel e levaram ele até o rei. Quando chegou lá, foram até a cova dos leões. Chegaram lá na cova dos leões. Vejam só. Quando eles chegaram lá, abriram. Vejam só esses leões famintos. Todos os leões famintos. E foi então que pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. E fecharam a porta, que era com uma pedra bem grande. Só dava para ver Daniel pelo buraquinho, veja só, tá vendo? E o rei muito triste porque tinha feito isso, não queria colocar ele na cova dos leões. O rei ficou tão triste. Oh, Daniel, espero que o Deus vivo que você serve lhe escuta e lhe escute, lhe proteja, lhe livre desses leões famintos. Querido Daniel, ficou falando com Daniel. Aí Daniel disse, com certeza ele vai me livrar. Daniel estava confiante. Ele confiava nesse Deus que ele serve, que ele servia, não é verdade? Foi então que o rei foi correndo para casa. Chegou lá no seu castelo. Ele abriu a porta. Entrou no seu castelo, mas ele não ficou sossegado. Ele ficou tão triste por ter feito isso. Ele não queria ter feito isso. Como é que pode? Esses 2 moços tinham um coração muito feio, não é verdade? Vejam só o que tinha no coração deles. Tinha ódio, tinha inveja e tinha muitos ciúmes, não é verdade? A inveja é quando você não se alegra quando o seu amiguinho está feliz. Quando o seu amiguinho recebe um presente e ele está muito contente, aí você fica triste porque ele ganhou aquele presente, chateado, não se alegra, você tá com inveja, não é verdade? Fica, eu quem era para ter ganhado, fica com inveja.
Ciúmes é quando você tem um sentimento de posse. Você acha que aquilo é só pra você, na verdade? E o ódio é quando você tem muita raiva de alguém, na verdade? Muito ódio, não consegue ver aquela pessoa feliz. Assim era o coração desses dois moços, cheio de ódio e rancor. Tinham muita raiva de Daniel. Eles quem queriam estar no lugar de Daniel, não é verdade? Foi então que o rei não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou muito triste, não conseguia comer, nem cantar, nem tocar instrumentos, nem nada. Só pensando. Foi logo que o dia logo raiou. E então o rei saiu correndo. Ai, correu, até chegar lá na cova dos leões. Vejam só. E foi aí que ele chamou Daniel. Daniel! Você está bem, Daniel? O seu Deus lhe livrou dos leões? E Daniel respondeu: sim, o meu Deus me livrou. Ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Foi assim que Deus fez. Deus enviou um anjo e o anjo ficou protegendo Daniel. Ele fechou a boca dos leões e os leões não fizeram nenhum arranhão em Daniel. Eles não tentaram contra a vida de Daniel. Na verdade, Deus enviou o anjo e o anjo fechou a boca dos leões. E assim o rei ficou muito feliz. Tire Daniel daí, tira ele. Foi então que tiraram Daniel da cova dos leões. E os leões ficaram sem comer nesse dia, nessa noite. E ele ficou tão feliz. Ai, viva! O seu Deus é o Deus verdadeiro, disse o rei. Esse é o Deus verdadeiro. Ele ficou tão contente e reconheceu que aqueles dois moços estavam com um plano muito mau. Eles usaram de má fé fazendo isso para prejudicar Daniel. Na verdade, o rei percebeu e mandou chamar os dois. Vieram os dois e os dois foram punidos. Foram jogados na cova dos leões. Os dois foram jogados na cova dos leões, no lugar de Daniel. Tá vendo? E Daniel, o rei, nomeou ele como comandante. E eles eram muito amigos e Daniel muito bem sucedido. E foi então que o rei resolveu escrever uma carta. Vejam só a carta que o rei escreveu. E dizia assim: que todos saibam que o Deus de Daniel é o Deus vivo, fiel, e livrou seu servo Daniel dos leões famintos. Que todos adorem esse Deus verdadeiro, vivo, que reina para todo sempre. Não é verdade? E foi assim que aconteceu. Deus foi fiel a Daniel e livrou ele da cova dos leões. Porque Daniel, ele tinha um coração bondoso. Veja só, no coração de Daniel só havia bondade, paciência, ele era muito paciente. Ele não se zangou com aqueles dois moços, ele não foi lá brigar, não foi atrás de confusão. Ele teve paciência, confiança em Deus e fé, né? Ele teve muita fé que Deus ia livrar ele dos leões. E foi assim que Deus fez. Deus livrou Daniel dos leões famintos. Ele foi para a cova dos leões. Deus permitiu ele entrar na cova. Mas Deus livrou Daniel dos leões famintos. Os leões não devoraram Daniel. Esse Deus é maravilhoso. Ele vive e reina para todos sempre. Deus ainda faz maravilhas em nossas vidas. Vocês sabiam? Quando vocês tiverem alguma dificuldade, algum problema, lembrem-se de orar. Falar com esse Deus tão maravilhoso que Ele vai escutar a oração de vocês e vai responder vocês, tá bom? Não se esqueçam de agradecer a Deus por tudo, todas as maravilhas que Ele tem feito por nós, tá bom? Por você e pela sua família. Amo vocês tanto, crianças, demais. Quem gostou da historinha?
Bate palminha! Amo tanto vocês, crianças. Espero que vocês se inscrevam no canal da Tia Benita e deixem o joinha e compartilha com todo mundo essa historinha, tá bom? E a Tia Benita vai trazer mais historinha bíblica, mais aulinha de educação cristã, tá bom? Olha só nossa linda Bíblia. Essa Bíblia é nossa, a Tia Benita quem fez. E vai ter várias historinhas. Espero que vocês se inscrevam no canal e fiquem aguardando historinhas novas, tá bom? Ativa o sininho. Beijo bem grandão no coração de vocês. Amo vocês. Tchau!